Um ex-funcionário da Casa Branca disse que Putin é significativamente mais rico do que ele. Este ex-funcionário é Elon Musk, que ocasionalmente diz algo sensato, porque manter a sensatez enquanto administra a XCOM também é um desafio. Mas quão rico é Putin exatamente? Sabemos que Vladimir Putin tem um forte desejo por terras. Durante uma cerimônia de premiação de geografia em 2016, um menino de 9 anos disse que a fronteira russa terminava no Estreito de Bering. Putin corrigiu o menino e disse que as fronteiras da Rússia são basicamente ilimitadas. Ele também prometeu proteger os russos étnicos, independentemente de onde estejam. Sim, ensinar imperialismo enquanto eles são jovens é o que Putin defende. Então, como a Rússia financia suas ambições imperiais? Vamos entrar nisso. Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, ou o cofrinho de Putin, que é como um proeminente fundo soberano norueguês, mas para guerras e desestabilização geopolítica. O fundo foi criado em 2008 como resultado de uma divisão do Fundo de Estabilização em dois fundos separados, o Fundo Nacional de Riqueza e o Fundo de Reserva. Em 2017, o Fundo de Reserva foi anulado e apenas o Fundo de Riqueza restou. O Fundo Nacional de Bem-Estar tem dois objetivos principais: cobrir lacunas no orçamento federal e no fundo de pensão da Rússia e apoiar a poupança voluntária para a aposentadoria dos cidadãos. O fundo é construído usando dinheiro obtido da sua gestão e renda extra das vendas de petróleo e gás, conforme direcionado pelo governo russo. A receita de petróleo e gás do orçamento federal vem de impostos sobre a extração de petróleo, gás natural e deveres de exportação de condensado de gás, sobre deveres de exportação de petróleo bruto, sobre deveres de exportação de gás natural e produção feita a partir de petróleo. A renda extra vem da venda de petróleo a preços mais altos do que o esperado no orçamento. Esse dinheiro extra ajuda a aumentar o Fundo Nacional de Bem-Estar. A diferença de preço ocorre quando o preço real do petróleo é maior do que o planejado no orçamento para o ano seguinte. Putin lançou um fundo de riqueza para enriquecer os russos e financiar as ambições geopolíticas. Até agora, está acertando um desses, e spoiler, não está enriquecendo nenhum russo, mas é o Fundo Nacional de Riqueza e a Rússia em crise. A guerra é cara, e para a Rússia é especialmente custosa devido à corrupção. A guerra de Putin na Ucrânia prejudica a riqueza da Rússia. Está gradualmente esgotando o Fundo Soberano de Riqueza da Rússia e causando inflação crescente, conforme relatado pela Bloomberg em janeiro 2025, a parte líquida do Fundo Soberano de Riqueza da Rússia. E o dinheiro e os investimentos que podem ser facilmente acessados caíram 24 em 2024, então um quarto em um ano. Em 1º de janeiro de 2025, havia encolhido para 3,8 trilhões de rublos, ou cerca de 47,1 bilhões de dólares. A Bloomberg também apontou que este fundo, que normalmente vem das receitas de energia, diminuiu 57 desde antes da invasão. Então, para simplificar, mais da metade dele foi consumida. Quando você tem uma grande quantidade de economias, mas metade dela já se foi por causa de gastos excessivos, começa a se sentir um pouco instável. Antes da invasão, o fundo era de 8,9 trilhões de rublos, ou cerca de 97,8 bilhões de dólares para 2025. A Rússia planeja gastar 17 trilhões de rublos, cerca de 177 bilhões de dólares americanos, em defesa e segurança nacional. Essa quantia representa cerca de 41% do seu orçamento total, observou o Ministério das Finanças russo. Este déficit fiscal saltou de 124 bilhões de rublos, que é de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em janeiro de 24, para 1,7 trilhões de rublos, ou cerca de 18 bilhões e 600 milhões de dólares em janeiro de 25. Então essa é a quantia que eles estão gastando mais do que estão ganhando ou que foi planejada em seu orçamento. Agora haverá uma quantidade massiva de trilhões e bilhões de rublos e dólares neste vídeo. Mas passaremos por isso em nome da verdade, nós conseguiremos. Se os gastos continuarem a subir e o Fundo Soberano de Riqueza cair, a Rússia enfrentará dificuldades para lidar com futuros desafios econômicos, relacionados ou não à guerra na Ucrânia. E quando digo desafios, eu quero dizer, seus aposentados podem não receber suas pensões nos próximos anos, e isso os deixará irritados. Não é bom irritar os aposentados russos?
Até 25 de janeiro, a Rússia tinha um déficit em conta corrente de 700 milhões de dólares, abaixo do superávit de 2 bilhões e 900 milhões de dólares em janeiro de 24. Então era um superávit massivo por causa das receitas de petróleo e gás, e agora de repente é um déficit, então vai assim, compondo o orçamento russo. Cara, deve ser impossível. Você não sabe o que entra, o que sai, porque há tanta corrupção e os preços do petróleo e gás flutuam tanto. Economistas preveem que as reservas líquidas da Rússia podem se esgotar no outono de 2025 se as tendências atuais continuarem. Putin gastar bilhões na guerra na Ucrânia é como uma farra de compras. Enquanto isso, os russos comuns estão presos à vitrine comprando pão. E não é brincadeira aqui, porque 20 milhões de russos vivem abaixo da linha da pobreza, e não a linha da pobreza nos Estados Unidos da América ou na União Europeia. A linha da pobreza na Rússia, quero dizer, a linha da pobreza da Rússia está em outro nível comparado ao mundo ocidental. A propósito, quer ver um truque de mágica? Lembre-se, após Putin iniciar a guerra contra a Ucrânia, a propaganda russa se vangloriava do crescimento do produto interno bruto russo. Isso explodiria sua mente? É um truque econômico para mostrar o poder da Rússia. Na realidade, o crescimento do produto interno bruto de mais de 4% em 23 e 24 não é respaldado por nenhum crescimento econômico real. O rápido crescimento dos gastos governamentais, abrangendo tanto as alocações diretas do orçamento quanto os programas de empréstimos apoiados pelo Estado, tem sido o motor central por trás dos recentes desenvolvimentos econômicos da Rússia. Entre 22 e 24, o estímulo fiscal excedeu 10% do produto interno bruto, com o total de empréstimos preferenciais no setor bancário ultrapassando 15 trilhões de rublos, ou cerca de 150 bilhões de dólares. Este notável gasto transformou o setor industrial militar no principal motor do crescimento econômico. Contudo, sinais de tensão estão emergindo. No terceiro trimestre de 24, a taxa de crescimento do produto interno bruto desacelerou para 3,1% em comparação com 4,1% no trimestre anterior. Apesar do crescimento contínuo das indústrias de produção de defesa, a taxa de expansão é consideravelmente inferior à do ano anterior. Outros setores estão lutando. As indústrias extrativas estão enfrentando uma diminuição na produção devido à queda nos preços de exportação de hidrocarbonetos e às reduções de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus, enquanto a agricultura também está perdendo força. O comércio varejista continua sendo uma exceção notável, apoiado pelos gastos do consumidor. De onde esses consumidores tiram o dinheiro para gastar? Vou falar sobre essas mulheres que fazem compras em excesso. Porque elas receberam aquele pagamento único pela carne delas. Esposas de soldados ucranianos desmobilizados receberam esse pagamento, permitindo-lhes fazer compras agora. Uau, oh, lalau. No entanto, pesquisas indicam uma queda na atividade empresarial e expectativas crescentes de inflação entre empresas e famílias. Então, sim, a Rússia afirma que sua economia é forte. Se por forte você quer dizer que é mantida unida com peças de tanque e espera que ninguém verifique os recibos. As limitações das capacidades produtivas da Rússia são evidentes. As plantas industriais operam a 81% da capacidade e 73% das empresas enfrentam escassez de mão de obra. O desemprego atingiu um recorde baixo de 2,3%, deixando cerca de 1,6 milhões de posições sem preenchimento. Essencialmente, a economia doméstica é incapaz de satisfazer a demanda gerada por vigorosos gastos do Estado e das famílias, levando a uma maior dependência de importações. Essa situação aumenta a necessidade de moeda estrangeira, o que exerce pressão descendente sobre o rublo e contribui para a inflação. Como sempre, observe o que a Rússia faz, não o que ela diz. A Rússia está desesperada por dinheiro. Basta olhar quem Putin enviou para negociar com os americanos. Putin enviou seu homem do dinheiro, Kirill Dmitriev, chefe do Fundo de Investimento Direto russo, mas Putin nunca admitirá isso. Recentemente, ele disse a líderes empresariais no Kremlin que empresas de tecnologia ocidentais ainda operam na Rússia, mas agir contra o interesse do país deve ser estrangulado, insinuando que a Rússia vai estrangular o Ocidente. É irônico Putin dizer que a Rússia não precisa de dinheiro estrangeiro. Ele está apenas por aí vendendo ouro, gás e a prataria da vovó por diversão. Mas falando sério, você sabe quem realmente estrangula quem?
As sanções ocidentais estão estrangulando a economia russa. Embora mais lentas do que o desejado, elas estão funcionando. Como o orçamento da Rússia para o ano de 2025 foi meticulosamente planejado, baseado em um preço médio antecipado de $70 por barril para o petróleo bruto Urals, juntamente com uma taxa de câmbio de 96,5 rublos para o dólar americano. Esta estimativa projeta receitas substanciais de petróleo e gás, totalizando aproximadamente 11 trilhões de rublos. Deste valor, cerca de 1,8 trilhão de rublos é destinado como renda suplementar para o Fundo Nacional de Bem-Estar, o que significa que eles planejaram que vão colocar quase 2 trilhões de rublos extras no Fundo Nacional de Bem-Estar. Em 2025, isso é um bom plano, Ivan. O fundo é crucial para fortalecer a estabilidade financeira do país e financiar diversos programas sociais. Além disso, as pensões, você não quer deixar os aposentados russos irritados, mas Putin está pegando o dinheiro deles agora mesmo. No entanto, a atual dinâmica do mercado apresenta um contraste acentuado com essas projeções orçamentárias russas. Os analistas preveem um déficit de receita significativo de aproximadamente 2 trilhões de rublos, exatamente a mesma quantia que eles queriam colocar a mais no Fundo Nacional de Bem-Estar. Oh não, que triste! Este déficit levanta sérias preocupações sobre a capacidade de repor o Fundo Nacional de Bem-Estar. Quer dizer, vamos ser honestos, vai secar, potencialmente deixando-o vulnerável e sem os recursos necessários para apoiar futuros empreendimentos econômicos e iniciativas de bem-estar social. É importante considerar o quadro mais amplo. Enquanto o Ocidente tomou medidas para limitar a capacidade da Rússia de financiar sua guerra impondo sanções, também, paradoxalmente, permitiu que a Rússia acumulasse receitas significativas. Após a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro, 2022 aliados ocidentais introduziram sanções às exportações de energia russa. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido proibiram o petróleo e o gás russo, e a União Europeia proibiu as importações de petróleo bruto marítimo russo. Mas as importações de gás não foram totalmente restritas apesar dessas medidas. Até 29 de maio, a Rússia havia ganhado mais de 883 bilhões de euros, ou 973 bilhões de dólares, com as exportações de combustíveis fósseis desde o início da invasão, de acordo com o Centro de Pesquisa de Energia e Ar Limpo. Notavelmente, 228 bilhões de euros disso vieram de países que impuseram sanções, 210 bilhões apenas dos Estados-membros da União Europeia. Os países da União Europeia continuaram comprando gás de tubulação russa até a Ucrânia interromper o trânsito em janeiro 2025. Enquanto isso, o petróleo bruto russo continua sendo entregue por oleoduto para a Hungria e Eslováquia. As exportações de gás para a Europa via Turquia aumentaram significativamente, com um aumento de 26,7% no volume no início de 25 em comparação com o mesmo período em 24. Hungria e Eslováquia também continuam recebendo gás russo através da Turquia. A estratégia da União Europeia para enfraquecer a economia de Putin é genial. Atingi-lo com sanções, depois financiar sua recuperação comprando seu gás. É como tentar apagar um incêndio com gasolina que você comprou dos incendiários. Não se pode combater fogo com água, tem que combater fogo com fogo. É ridículo. Além disso, com as sanções ocidentais, as receitas de combustíveis fósseis da Rússia em 24 caíram apenas 5% em comparação com 23, com os volumes de exportação diminuindo apenas 6%, de acordo com a Coreia. Ao mesmo tempo, a Rússia viu um aumento de 6% nas receitas de exportação de petróleo bruto e um aumento de 9% na renda do gás de tubulação ano a ano. Dados russos sugerem que as exportações de gás para a Europa aumentaram até 20% em 24, com as exportações de gás natural liquefeito atingindo um recorde. Metade dos quais agora vão para a União Europeia, de acordo com CREA, a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, reconheceu que o bloco não promulgou as sanções mais duras possíveis sobre a energia russa. É por isso que precisamos de mais sanções à Rússia agora, pelo menos os políticos da União Europeia estão acordando para a questão. A Rússia aumentou significativamente seu déficit orçamentário projetado para 2025, triplicando-o de 1,17 trilhão de rublos, 14,8 bilhões de dólares americanos, para 3,8 trilhões de rublos, 48,3 bilhões de dólares americanos.
Lembro que esses são os valores que representam o déficit, ou seja, a quantia que falta no orçamento planejado. 48 bilhões e 300 milhões. Para nós não é nada, mas para os russos é fatal. Este aumento acentuado de 0,5% para 1,7% de déficit do produto interno bruto foi provocado pela queda acentuada dos preços globais do petróleo e pelo rublo mais forte, que juntos devem reduzir as receitas de petróleo e gás em 2 pontos. 6 trilhões de rublos, ou 33 bilhões de dólares, a propósito, um paradoxo tão estranho. Porém, quanto mais forte o rublo, menores são as receitas russas com petróleo e gás. Porque quando você vende petróleo e gás, haverá transações e conversões de rublo para euro ou rublo para dólares, e se o rublo é super forte, você recebe menos rublos. É tão estranho? A previsão revisada do petróleo da Rússia agora tem preços em euros fixados em 56 dólares por barril, abaixo dos originais 69,70. De fato, algumas misturas de petróleo bruto russo caíram para dólares dos Estados Unidos 48,9 por barril, o menor valor em 2 anos. E bem abaixo dos 82,6 inicialmente usados nos cálculos do orçamento. Eles fizeram planos para 2025, calculando que $1 de seu petróleo bruto custa 82, mas agora está perto de 50 dólares, até mesmo 49 dólares em alguns planos específicos. Então é uma queda de 50% do planejado. Isso é enorme. Segundo Vladislav Vlasiuk, comissário da Ucrânia para a política de sanções, as sanções internacionais são fundamentais para os problemas financeiros da Rússia. Ele solicitou medidas mais severas, focando principalmente na frota de petróleo sombria da Rússia, que continua parcialmente operante apesar das atuais sanções. Ele também solicitou sanções aos portos, terminais e capitães de navios russos. Enquanto isso, os preços do petróleo caíram mais após o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciar novas tarifas em 7 de abril, despertando temores de recessão global. Trump afirmou que a queda nos preços do petróleo estava pressionando a Rússia a considerar conversas de paz. Senhor Trump, ninguém quer suas conversas de paz. Saia daqui, paz, saia daqui. Apesar da crescente pressão, os Estados Unidos da América recentemente bloquearam um esforço do Grupo dos 7 para reduzir o limite de preço de 60 dólares por barril no petróleo russo. Vou repetir, isso é absurdo. Se Trump quer Putin na mesa em seus termos, ele tem que pressionar Putin. Mas os Estados Unidos da América vetaram a redução do teto de preço, então os Estados Unidos da América salvaram a Rússia de ser forçada a vender seu petróleo bruto ainda mais barato. Embora a maioria do Grupo dos 7 tenha apoiado restrições de título fortemente defendidas pela Ucrânia, o Tesouro dos Estados Unidos da América impediu a aprovação, bloqueando a medida. Obrigado, Orange, gênio geopolítico. Lembre-se, eu comecei o vídeo com a declaração de Elon Musk sobre Putin ser mais rico, Musk e seu ex-chefe Orange Megatron. Em 24 horas, Donald Trump começou isso. Putin quer paz é um absurdo, mas a cada passo Putin demonstrou que ele não quer paz. Múltiplas bombas atingem civis na Ucrânia. O orçamento federal da Rússia reflete o desejo de Putin de continuar a guerra, porque a máquina de guerra é a prioridade número 1 neste orçamento. Os gastos militares da Rússia crescem rapidamente, excedendo o orçamento militar total de todos os países europeus. Apesar dos esforços concentrados para aumentar o financiamento e modernizar suas forças de defesa, de acordo com o último relatório de equilíbrio militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a previsão para os gastos militares da Rússia no ano passado atingiu impressionantes 13 trilhões e 100 bilhões de rublos, ou 145 bilhões e 900 milhões de dólares. Essa cifra representa impressionantes 6,7% do produto interno bruto da nação, mostrando um aumento assombroso de mais de 40% em comparação ao ano anterior. A propósito, Polônia e Estônia na OTAN são os maiores gastadores. De acordo com o produto interno bruto, a Polônia já ultrapassa 5% e a Estônia ficará um pouco abaixo de 5% do produto interno bruto. Indo para os gastos militares, no final de 2025, eu digo que cada membro da OTAN precisa estar em 5% na situação geopolítica atual do mundo, não 2, 5.
Putin diz que quer paz, mas seu orçamento de defesa diz que ele está apenas comprando-a no corredor de munições. Em contraste, a previsão é que os gastos com defesa da Europa em 2024 totalizem cerca de dólares americanos 457 bilhões, refletindo um aumento de mais de 50% em termos nominais desde 2014. Além disso, no entanto, quando ajustado pela inflação, esse número é 11,7% maior que o ano anterior, indicando uma resposta significativa, mas ainda inadequada para a crescente ameaça no cenário. Com o aumento dos orçamentos militares em toda a Europa, os gastos da Rússia se destacam, evidenciando um crescente desequilíbrio nas capacidades militares dentro do continente. Em 21 de novembro, a Duma estatal aprovou o orçamento federal para 2025 e estabeleceu planos para o orçamento de 26 e 27. Os gastos continuarão a aumentar por mais um ano, principalmente devido a um aumento nos custos de defesa nacional e segurança interna. Juntas, essas áreas representarão mais de 43% do orçamento, com verbas militares também ocultas em outras seções. A guerra em andamento dependerá cada vez mais do financiamento de empresas e cidadãos, já que o Kremlin planeja aumentar os impostos enquanto corta os gastos com bem-estar social e capital humano. Estou falando novamente sobre as pensões e os aposentados. Putin está vindo atrás de você. O orçamento de 2025 mostra que o Kremlin está comprometido em travar a guerra. Apesar dos custos crescentes e dificuldades econômicas, no ano passado, o governo russo esperava gastar mais com o militar em 2024, acreditando que os custos de guerra diminuiriam nos anos seguintes. Mas ó, como eles estavam errados. Eles pensaram que as defesas da Ucrânia cairiam e as operações militares se suavizariam. No entanto, esse cenário esperançoso não aconteceu, levando a uma maior pressão sobre a economia nacional e os cidadãos. Apesar desses desafios, Putin parece acreditar que o Ocidente deixará de apoiar a Ucrânia antes que a Rússia fique sem dinheiro. Embora os gastos militares tenham aumentado, Putin não tem receio de cortar o orçamento civil. Ao apresentar o orçamento de 2025, o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin enfatizou que o governo cumpriria plenamente suas obrigações sociais para com os cidadãos. Essa afirmação se sustenta se ignorarmos como o governo reduziu silenciosamente o número de pessoas elegíveis para esses benefícios. No geral, os gastos com política social devem cair mais de 15%, caindo de 7 trilhões e 700 bilhões de rublos para 6 trilhões e 500 bilhões. Dado a contínua desvalorização do rublo, chegando perto de 100 rublos por dólar americano, isso equivale a uma diminuição em termos de dólar de aproximadamente 77 bilhões de dólares para 65 bilhões de dólares. Isso é uma queda massiva para os gastos civis. Estou falando novamente sobre as pensões, os aposentados russos. Chegou a hora de vocês se levantarem. Vocês sabem que as revoltas e revoluções geralmente começam com os estudantes, mas não na Rússia. Desta vez eles têm que começar pelos aposentados. Essa redução significativa decorre em grande parte da impopular reforma da Previdência de 2018, que aumentou a idade de aposentadoria deles. O fundo de pensão russo opera há muito tempo com déficit, pois as contribuições dos empregadores não conseguem cobrir o custo total dos pagamentos de pensão. O déficit tem sido historicamente coberto por repasses do orçamento federal. Mas em 2025, esse subsídio será reduzido em 25%, cerca de 1,3 trilhão de rublos em comparação ao ano anterior. As prioridades orçamentárias da Rússia são claras. Por que financiar escolas e hospitais quando você pode comprar mais tanques? Não há dúvida de que a economia russa está enfrentando desafios. Putin aloca mais fundos para a guerra enquanto reduz os gastos civis e retira mais do Fundo Nacional de Riqueza. A economia da Rússia não está mais passando por superaquecimento. O crescimento do qual Vladimir Putin sempre se orgulha está começando a diminuir. Essa situação provavelmente será difícil para alguns russos, particularmente os mais de 20 milhões vivendo em pobreza. Mas espera-se que a iniciativa militar permaneça inalterada. No entanto, isso não implica que o regime possa se dar ao luxo de ser complacente. Ainda há muitas armadilhas potenciais. Ao mesmo tempo, uma queda nas importações, aspirações por um cessar-fogo e o potencial relaxamento das sanções, combinados com o enfraquecimento do dólar americano, resultaram na valorização do rublo.
Especialistas preveem que a economia russa pode enfrentar um colapso até o final de 2025, mas só o tempo dirá se as previsões são verdadeiras. De qualquer forma, todos nós sabemos que apenas a pressão econômica sobre a Rússia não é suficiente e que a ajuda militar à Ucrânia é a chave para a destruição da expansão geopolítica de Putin. Obrigado por estar aqui por tanto tempo. Até meu próximo vídeo, meus amigos Slavo, Krynia e tchau, tchau.